desde 1900, desde a existência da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, a época do governo Vargas, nós estamos falando da coisa de mais de 70 anos, portanto, né? Você tem ali a instituição de um regime previdenciário, né? Aposentadoria, por exemplo, né? E você tem um acordo ali de solidariedade entre patronato e empregado, né? Da qual, para garantir a aposentadoria, né? O patronato ele é tributado em uma determinada quantia e uma outra parte sai também tributado do salário dos trabalhadores, né? De maneira tal que tem uma contribuição via impostos para a Previdência, uma parte do trabalhador e a outra parte vem do patrão. 2011, 2012, a Dilma resolveu desonerar a parte do patrão, né? O patrão, portanto, não mais pagaria a sua parte, e isso, segundo ela, para estimular emprego, essa coisa toda, e isso duraria um determinado tempo, né? Evidentemente que o empresariado ficou muito feliz, mas isso não impediu o empresariado a apoiar o golpe que em 2016 e nem aumentou os empregos. E nem aumentou os empregos, exatamente, né? Depois veio o governo Temer, o governo Temer prorrogou isso, né? Depois veio o governo Bolsonaro também prorrogou isso, né? E agora o Supremo Tribunal Federal, a coisa desse já 2024, o Supremo Tribunal Federal, o STF, diz o seguinte: olha, gente, você tem uma irregularidade aqui, você tem um problema legal aqui, né? Que pode dar isenção fiscal, né? Pode dizer para esse setor, são 17 setores que foi aprovado agora que não vai pagar a Previdência, né? Você pode dar isenção fiscal para esses 17 setores que não vão pagar a Previdência? Pode, mas vai ficar um buraco aí, né? De onde é que vai sair o buraco? Repor esse grana. De onde é que vai repor esse dinheiro? No governo Dilma, isso foi 25 bilhões de reais, né? Ou seja, o governo Dilma deixou de recolher 25 bilhões de reais, né? Na proposta que foi aprovada agora, isso reduziu um pouco, né? É coisa da ordem de 10 bilhões de reais, né? E aí foi aprovado esse projeto, o PL 1847, e sabe de onde é que vai sair o dinheiro? Esses 10 bilhões de reais, Cariza e ouvinte. Pasmem, os senhores. Vai sair de um benefício dos poucos existentes no Brasil para os pobres, né? Chamado benefício de prestação continuada, o BPC. Né? Vai se retirar esse dinheiro, esses 10 bilhões do BPC. Né? Para quem não sabe o que é BPC, o BPC é um benefício que recebe ele, né, quem tem mais de 65 anos de idade, né, estamos falando de idosos, portanto, né, e não tem uma renda fixa e que a família, por sua vez, também não dá conta de sustentar esse idoso, né, e aí ele recebe esse benefício. Né. Gente com algum tipo de deficiência física, cognitiva, seja o que for, né, também recebe esse benefício. Né. Portanto, para garantir a desoneração da folha de pagamento e entregar 10 bilhões da receita do cofre público do governo federal para o grande empresariado brasileiro, se votou no Congresso Nacional que o idoso de 65 anos não precisa mais decidir. O mais importante é esse grande empresariado nacional. E o que mais me assusta, e o que mais me indigna, a esquerda brasileira, a esquerda parlamentar, estou falando de partidos políticos como o PCdoB, o PT, o PSOL, tudo votou a favor disso. Né? Teve 4 deputados de esquerda, o Glauber Braga foi um dos que votaram contra, a Sâmia Bonfim, deputada do PSOL, Glauber Braga e Sâmia Bonfim do PSOL, votaram contra e mais outros 2. O restante, tudo, o PT votou em bancada, em massa, a favor da retirada dos 10 bilhões. Essa proposta é do PT? A proposta do governo federal foi apresentada no Congresso Nacional pelo Jacques Wagner, que é ex-governador da Bahia, né, e é agora deputado, é congressista agora, e foi pela mão do Jacques Wagner que o governo federal apresentou. A proposta de origem é, portanto, do governo federal. Coisa curiosa disso, passagem, porque em 2019 o Bolsonaro tentou fazer isso. Você teve notas de repúdio do Partido dos Trabalhadores dizendo que o Bolsonaro queria matar os idosos de fome, né? Que o Bolsonaro queria condenar a parte menos favorecida da população pela fome, mas parece que em 2019 para cá o PT mudou de opinião. Né? Como sempre. Né? Porque agora quem está bancando a mudança
ou seja, penalizar os mais pobres para garantir a sana, incalculável e incontrolável de lucro do grande empresariado brasileiro é o Partido dos Trabalhadores, não é? E diga-se de passagem também que se você olhar lá as estatísticas do benefício de prestação continuada, majoritariamente quem recebe esse benefício são mulheres e negros, né? Que por sua vez revela aí um pouco do que é a estrutura da sociedade brasileira, né? Racista e patriarcal. Obviamente, os menos favorecidos vão ser as mulheres, as mulheres e os negros, né? Mas na hora de colocar dinheiro no empresário, o que o governo Lula faz? Qual é a opção do governo Lula? E não só do governo Lula, mas a totalidade da bancada de deputados do Partido dos Trabalhadores e a ampla maioria dos deputados do PSOL, né? A totalidade dos deputados do PCdoB e também a quase totalidade dos deputados do PDT. O que se chama de esquerda parlamentar votou juntinho com a extrema-direita. Bolsonaro e lulismo votaram de mãos dadas, né? Esse projeto que vai, mais uma vez, beneficiar o grande empresariado nacional e, para beneficiar esse grande empresariado nacional, vai retirar lá benefícios da prestação continuada. A estimativa é que isso atinja próximo de, diretamente, num primeiro momento, 600 mil pessoas, né? Diga-se de passagem também, você imagina você retirar a renda de um idoso de 65 anos, né? Que a família, por isso é que ele recebe o benefício inclusive, né? Que a família não tem condição de manter esse idoso, né? Esse idoso vai viver de quê? Né? A tendência aqui é a fome, obviamente, o né? suicídio, que é um dos grandes indicadores, por exemplo, de países como o Paraguai, que não tem uma estrutura previdenciária, né? E a população idosa, quando envelhece, por falta de condições de trabalhar e condições de acesso à saúde pública, eles optam muito pelo suicídio, né? Um grande índice de suicídio entre a população idosa. A tendência é essa, né? Um idoso, quando fica nessa situação de não conseguir trabalhar, de não ter um acesso digno à saúde, uma infraestrutura, que opção vamos ter? Ou aumenta a quantidade de pessoas vivendo em situação de ruas nessa faixa etária, ou a gente tem índices alarmantes, por exemplo, desses transtornos mentais que se desenvolvem a partir dessa perspectiva que você coloca.